Hoje, meus amigos, oi Brígida, eu vou conversar com uma pessoa, um professor extraordinário, uma pessoa muito especial, que todos nós conhecemos, já conhecíamos antes desse boom das redes sociais, dessa facilitação, né, de contato, já conhecemos pelas suas obras, pelos seus escritos, né? E toda vez que eu me referia, né, aos livros, né, nós temos aqui uma coleção, né, e outros livros espalhados, direitos do trabalho, direito civil, né, o novo curso de direito civil. Quando eu me referia a esses dois autores, especialmente com esse colega professor que conversará conosco hoje, se referia aos professores que são referência em direito civil, professores super jovens, contemporâneos, né? E que têm dado para nós aqui, facilitado esse acesso ao direito civil de uma maneira excepcional, né? Boa noite, professor Renato Savi, né? Professor Pamplona já chegou ali. Professor Pamplona, vou colocar aqui, faz uma foto, né? Porque senão eu vou derrubar o celular, ó. Aqui, ó. Esses são os livros, pelo menos alguns livros aqui do professor Pamplona. Então, eu sempre me referi com bastante carinho, meus alunos já conheciam, né? Nós vamos falar então com esse magnífico professor, né? Que ele é tudo, né? Ele é juiz do trabalho, ele é professor no universitário, né? É um escritor, né, renomado, poeta, é uma pessoa, pelo que a gente acompanha e, né, das suas atividades, uma pessoa generosa com seus alunos, amigos, né? Professor alto astral. Aliás, tem até algumas atividades aí esportivas, ele não para nunca, e um grande incentivador para todos nós. Nós vamos receber aqui o professor Rodolfo Pamplona Filho para nos falar um pouquinho, né, da sua experiência, daquilo que ele tem desenvolvido em muitas áreas, que é a liberdade de expressão e as redes sociais. Como é que está funcionando isso, né, nos dias de hoje? Como é que será que tem um limite na liberdade de expressão? Não tem um limite na liberdade de expressão? Né? Será que a gente pode escrever o que quer na rede social? O que está acontecendo, né, nesse mundo? Que crise é essa na humanidade? Vamos recepcionar o professor aqui. Agradeço a todos vocês aí pela presença, né? Agradeço vocês terem participado, prestigiando a este professor, humilde professor, e o nosso excepcional professor Rodolfo Pamplona. Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo, transmitindo, né? Estou transmitindo diretamente da minha biblioteca, que está tudo aqui atrás, né? Hoje Coisa linda. vim ficar trabalhando aqui um pouco essa noite e aí estou direto aqui. Tem uns dias que eu preciso, tá sentindo falta dessa coisa de poder virar à noite trabalhando, porque é muita coisa nesse período aqui da pandemia. Nós estamos assim com uma sobrecarga de trabalho, que os olhinhos estão vermelhos, estou botando colírio para poder produzir sempre, mas estou à sua disposição, meu querido Renato. É uma honra, um prazer, um privilégio poder trocar aqui informações com você. Estamos aqui deixando a barba crescer nesse período, né? Eu e você, né? Estava aqui, eu sempre deixava assim na hora das audiências, até por contato presencial, né? Eu deixava bem aparado, mas agora tudo online, né? Eu resolvi ver como é que eu fico de novo com a barba branca agora tingida de neve, né? Para ver se está chegando. E estou nesse período da pandemia. Se quiser, posso até fazer um look aqui com vocês, para vocês verem a minha biblioteca, porque as pessoas tomam um susto às vezes, porque eu tenho 7.000 livros, né? Então, eu tenho uma casa onde eu fico só a biblioteca, então é só livro. Para cima para baixo, você vai ver todo livro quanto é canto. Tem mais livro do que qualquer coisa. Mas vou voltar a sentar aqui para bater papo, era só uma forma de trocar informações. Mas eu estou aqui à disposição da importante, né? É um tema
que, na medida do possível, possam me seguir também no Instagram. Meu Instagram é R Pamplona Filho. E nos meus canais no YouTube. Notadamente, eu tenho o canal Pamplona, que é onde eu produzo conteúdo exclusivo. É uma dica inicial. A gente vai falar hoje sobre liberdade de expressão. E eu fiz um episódio no meu talk show, né, é o Papiano Pamplona, que a gente teve que suspender, né, encerramos, digamos assim, tal qual o Netflix, na 7ª temporada, né, depois de 89 episódios, né, nós suspendemos porque era sempre com contato presencial, então aí não dava para poder fazer, e mudar o modelo era complicado, então suspendemos, quem sabe, no fim da pandemia, na volta dos contatos presenciais, a gente não faz que nem lá na Netflix, o Lucifer cancelou e depois voltou. Então, quem sabe a gente pode fazer isso. E na Mas o Lucifer, professor, o Lucifer é feio, né? O Lucifer é feio. O Lucifer é feio, nós somos bonitos, né? Exato, claro, nós somos mais bonitos que ele, sem sombra de dúvida. Embora ele seja o anjo de luz, né? Que é aquele anjo mais bonito do Senhor, né? Está na Bíblia. E aí aproveitou-se lá aquela oportunidade. Mas o que é que acontece? Eu, dentro dessa linha, né? Como eu estava dizendo lá no Papiando, no primeiro episódio, na primeira temporada, o último episódio da primeira temporada, né? Eu fiz uma entrevista muito legal com um dos meus ídolos do direito, também tenho ídolo do direito, e ele é realmente um dos caras mais sensacionais que eu conheço, que é o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires de Brito. Um poeta, um constitucionalista, uma criatura humana sensacional, e eu fiz um papiando todo sobre liberdade de expressão, e foi encantador. Eu quero remeter a todos e todas que assistam lá. É o 13º episódio da primeira temporada, último episódio da primeira temporada, né? E vale a pena ver, foi muito legal. Vou tomar um susto, eu tinha o cabelo na altura do peito, né? Não tinha barba, era diferente, mas acho que vão gostar muito. E falando sobre esse período de pandemia, dizer também da minha enorme satisfação de poder, nessa nova forma de comunicação, estar com vocês, né, pela via virtual. Eu sou um cara que eu gosto muito de contato com gente, eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu me realizava muito, eu estou sentindo muita falta, né? Eu dar aula em curso de pós-graduação, né? Estou sentindo muita falta, ficar isolado é muito chato, é muito ruim, né? A gente sente falta do contato das pessoas. Estou dando aula telepresencial e, claro, eu me desdobro, invento maluquice para os alunos prestarem atenção, mas sinto falta desse contato presencial. E aí eu compensei com as lives. Eu abri a minha agenda, eu até fiz logo no primeiro mês, eu disse, com quem você quer que eu faça uma live? Marque aí. Aí eu entrei em contato com todo mundo, agendei, fiz live, e aí eu estou completando, eu estou com 290 e bolinha lives. A doutora Larissa Leite, que é minha assessora para fazer os downloads, né, e colocar lá no canal, ela pode dizer, daqui a pouco, ela é tão eficiente que eu nem preciso dizer, daqui a pouco ela coloca aí qual o número dessa live, mas eu estou pertinho da live 300, ó, estamos chegando lá, e foi uma forma, porque isso é da minha filosofia de vida. Eu ia falar exatamente isso, professor Pamplona. Eu tenho apresentado, é o rei das lives, né? Eu acho que está no outro nível já. 300 lives, muitos assuntos, muita gente no Brasil inteiro. De férias do TRT, mas volto do dia 13 na ativa. Mandar um beijo aqui para a doutora Aline Cozeza, minha namorada, que está aqui na live também. Aí, não pode faltar. Aí. Se não mandar beijo, eu vou apanhar, vou ser xingado até a última geração, né? Mas tudo bem, tá mandado beijo, né? E aí, registrando nesse ponto, tem que ter coraçõezinhos, por favor, coraçõezinhos, né? Nesse ponto, registrar que o pessoal fala do rei das lives, né? Acho que o José Lúcio Munhoz, que está aqui também, falou que é um cara sensacional, né? Eu fiz eu não sei se foi ele ou se foi o Lauro, ou alguém disse assim, que eu ultrapassei o negócio de rei das lives, porque rei tem um monte. Eu virei papa das lives, porque papa só tem um.
né? Porque 300 lives jurídicas, meu amigo, é preciso muita vontade de servir, e a minha lógica de vida é essa: quem não vive para servir, não serve para viver. O pessoal está lembrando aqui das comidas também, é que eu explico, desculpa, eu estou falando da minha vida aqui, né? Mas eu gosto de ajudar as pessoas. Aí o que acontece? Está morando num flat, né? Aí precisa comer, não tem cozinha. Aí eu ia lá, comprava, aí via os comerciantes lutando. Aí eu não cobro nada, não faço nada. Eu digo, vem cá, o que você quer que eu divulgue aí? Deixa eu experimentar aqui, aí eu compro, olho mando, eu ofereço lá, aí eu compro. E aí eu, gostei desse negócio, vou divulgar. Isso é postando. Aí o pessoal começa a ganhar 100, 200, 500 seguidores. E eu claro que eu só recomendo o que eu gostei. Se eu não gostei, eu digo, não, vamos lá. Isso aqui não dá para fazer. Mas é uma forma de ajudar, né? A gente precisa entender que nós estamos vivendo algo absolutamente improvável e tido como impossível até bem pouco tempo. Nós estamos há mais de 150 dias, né, em isolamento presencial. Isso é algo que é uma guerra que nós estamos. E eu acho que a alteridade, sentir a dor do outro e poder servir é uma forma da gente dar um testemunho diferenciado nessa vida. Então, eu vou fazer a minha parte. Quero mandar um beijo aí, um abraço para todo mundo aqui que eu vi aqui, que já me segue. Tem pessoas assim muito legais que estão aqui também, ó. Eu vi aqui a doutora Bruna, eu vi aqui a doutora Larissa, eu vi aqui o doutor Lúcio Munhoz. Tem um monte de gente boa aqui. Sigam todos e todos, são professores sensacionais que eu tenho tido contato pelo mundo virtual. E, para mim, tem sido uma maravilha criar novos laços. Vamos lá, a gente vai construir novos relacionamentos, novas vidas, novas formas de viver, né, nesse momento presencial. E quem sabe um dia a gente se encontra presencialmente, né, Renato? Com certeza. Em breve, professor, em breve. O professor colocando dessas atividades todas agora aí, né, via online, lives, e aí manifestações, né? O pessoal tem utilizado muito mais essas redes sociais, inclusive, até já usava antes, agora em razão da pandemia, desse cuidado todo, as pessoas têm feito uma série de coisas. Eu queria fazer uma provocação aqui, né? Porque o próprio, por exemplo, o Humberto Eco, antes de morrer, pelo menos 5 anos antes de morrer, ele falou, esse negócio de coisa muito online, essas manifestações da internet, fizeram com que aqueles que não têm ideia nenhuma, pesquisa absolutamente nada, fossem confundidos, de certa maneira, com aqueles que têm algum tipo de compromisso. A frase do Humberto Eco é mais acachapante. Ele disse que a internet deu voz aos imbecis, né? E isso realmente é algo que faz com que... E é o tema da nossa live. A ideia de liberdade de expressão nas redes sociais é algo que faz com que a gente precisa refletir muito. Por quê? Porque hoje, pensando ainda mais no nosso campo de atuação, no campo do direito, mas dando corte epistemológico para o Brasil, né, é preciso que a gente compreenda que a gente vive notadamente, não é um fenômeno deste momento, a pandemia só potencializou, mas eu daria como um marco mais ou menos o período do mensalão. O período do mensalão trouxe um diferencial, né? E, digamos assim, uma revalorização, embora de uma forma diferente do que se possa imaginar, né, do direito. Por quê? Porque o direito deixou de ser algo para iniciados, algo de uma conversa técnica, para se tornar o papo da mesa de bar. E aí, isso é muito complicado. Eu vou dizer assim, só para lembrar, né, porque as pessoas esquecem a história. As pessoas esquecem o que comeram no dia anterior, então imagina a história. Mas o fato é que uma questão extremamente complexa do ponto de vista da dogmática processual penal, que é se haveria ainda a subsistência dos embargos infringentes
no Supremo Tribunal Federal, uma questão extremamente complicada, com debates de juristas em todo o campo, as pessoas queriam decidir na mesa de bar. Ah, eu acho que cabe, eu acho que não cabe, e não precisava estudar. E muitas vezes a gente precisa ter cuidado, porque existem discursos que são atrativos. E a gente, querido Renato, reproduz, às vezes, inconscientemente. Quer ver um que acaba estimulando esse tipo de coisa? A pessoa dizer que direito é bom senso. As pessoas dizerem, e as pessoas dizem isso com a maior boa-fé, dizer que direito é bom senso. Meu amigo, você não passa 5 anos na faculdade para aprender bom senso. Você não faz especialização, mestrado e doutorado para aprender bom senso. Direito não é bom senso. Direito se aplica com bom senso. Mas direito é muito mais do que isso, né? E aí, para não pensar que é uma coisa deste louco da cá, é só você reler Descartes no discurso do método ou nas regras de direção do espírito, e ele vai dizer uma frase que é sensacional. Pouco sentimento. Você já ouviu alguém dizer eu não tenho bom senso? Todo mundo acha que tem bom senso. O problema é que o bom senso de um não é o bom senso de outro. E a pessoa abrir a boca para dizer que direito é bom senso, significa que, na verdade, direito é aquilo que a pessoa acha que é e vai aplicar como um ditador, como um tirano. A gente precisa compreender que há regras técnicas que precisam ser realmente apreendidas, compreendidas e interpretadas para que a gente possa entender esse mundo. Pois é, porque a gente fica aí numa linha de repetir, né, o bordão e não percebe que a questão é muito mais complexa. É mesmo. O pessoal se acha aqui, a doutora Fabiana suscitou aqui. Queria agradecer também a presença de vários professores da Universidade de São Francisco, o professor Alex Real e outros demais professores aí, muitos alunos de graduação, pós-graduação. Quando passar a pandemia, eu estou dizendo assim, eu estou na fase Sidney Magal. Me chama que eu vou, né? Porque eu quero viajar de novo, eu quero voltar de novo, ter a oportunidade de interagir com as pessoas. Inventa um evento aí que eu vou para aí. Ah, aqui vai ter o mesmo gingado do Sidney Magal aí, viu? Pode ficar tranquilo, então, pessoal aqui. Toda minha, aí é só ele mesmo, né? Hoje sou feliz, com você que é tudo que sonhei. Pronto, o resto só pessoalmente. O resto é só pessoalmente agora, né? Professor, a gente vê. Será que é uma questão de manipulação? Então, eu estou até depois do pessoal que quiser, siga lá o perfil de um projeto musical paralelo meu, que é o Poesia Cantada. Tá muito legal com um músico que eu descobri, músico baiano, que resolveu fazer direito, aí de repente se tornou meu aluno, e aí disse, olha, professor, vou musicar seus poemas. Aí ele musicou um, eu achei sensacional. Aí eu digo, se você musicar mais uns 7 a 9 para ter 8 a 10, eu faço o CD. O cara musicou 15. Aí a gente entrou no estúdio, gravou, e pouco a pouco vocês vão ver. A gente vai botar nas plataformas digitais. Mas, gente, essa noite... Só da música. Vamos ter uma noite só da música dia desse. Hã? Vamos fazer uma noite só da música, professor Pamplona. Sem problema. Eu fiz uma live muito legal com o Fred Dier, que é meu amigo, parceiro, confidente. Foi meu vice-presidente no meu primeiro mandato como presidente da Academia de Letras Jurídicas. Cara, a gente... na rede social, sem esse compromisso, né? A gente colocou questões aqui, por exemplo, como essas manifestações, ou a questão do bom senso, como o professor colocou. Você precisa realmente ter algum tipo de experiência, uma formação para que dê aí algum tipo de opinião sobre os assuntos, né? Tem até livros do século passado, no começo, que falam sobre a estupidez. E a primeira coisa do estúpido é alegar que ele jamais seria estúpido, ou que ele não seja, né? A mesma coisa do bom senso. E aí, será mesmo que essas manifestações que se tem, meio estranhas aí nas redes sociais, né, camufladas de liberdade de expressão,
tem a ver exatamente com as pessoas, ou tem a ver exatamente com algum tipo de manipulação ligada a esse lance tecnológico contemporâneo que não tem limites, fronteiras? A gente viu o filme, né, das redes, né, tá todo mundo comentando, também o privacidade hackeada, há toda essa discussão do algoritmo, né, e do direcionamento, e é algo que instintivamente a gente confirma suspeitas ainda, aparentemente, é só você fazer uma compra na internet. Compre um vinho, compre um eletrodoméstico, compre qualquer coisa, uma viagem, né, na internet. De repente, você começa a receber uma série de outras ofertas relacionadas a isso. Por quê? Porque o indivíduo tem acesso aos seus dados, né? Nós nos tornamos, com a questão das redes sociais, nós nos tornamos o produto. A gente é que é inocente achar que somos simplesmente os consumidores. Então, nesse ponto, há um direcionamento. E isso é muito interessante, né? Quando a gente vê, por exemplo, determinadas manifestações. Nós estamos num país hoje que parece dividido entre mortadelas e coxinhas, e aí a gente começa as manifestações de um lado, manifestações do outro, e aí o indivíduo repete aquela mesma ladainha, e aí ele começa a ser municiado com mais informação dessa mesma ladainha. E aí eu fico dizendo, olha, meu amigo, você pode ser mortadela, você pode ser coxinha, mas você não pode ser a pamonha, porque pamonha é quem não estuda. Então, teste e não acredite. A gente fica dizendo que hoje, com o mundo das redes sociais, nós temos um fenômeno que são as tias do Zap. As tias do Zap talvez sejam uma atualização tecnológica da antiga velhinha de Taubaté, lá do Luiz Fernando Veríssimo. Por quê? Porque as tias do Zap recebem as informações e começam a reproduzir e encaminham para nós o tempo todo. E eu fico impressionado. Eu vejo assim, com muita liberdade, eu tenho vários amigos e, por exemplo, quem manda um WhatsApp para mim, se eu não responder logo, reitere, porque eu fico... se eu ficar sem olhar, chegam 300. Eu tenho que ficar zerando a memória aqui o tempo todo. E isso é complicado. Mas por quê? Porque, por exemplo, eu tenho alguns amigos que eu recebo deles a mesma coisa. Sabe? E a sensação é essa, né? Você tem aí um sistema de produção de informações não checam e recebe pá. E aí, eu já sei que se eu recebo do amigo tal ou da amiga tal, eu já sei que vai ser uma linha do governo. Ou do amigo tal e da amiga tal, vai ser da linha contrária ao governo. E aí fica complicado, né, levar a sério isso. Né? Levar a sério, porque é exatamente, ou seja, não é um conhecimento produzido por ele, não é uma reflexão produzida por ele. O WhatsApp até nos ajudou na mudança pela mensagem que agora parece que é encaminhada, né? Porque quando eu vejo de determinadas pessoas encaminhada, eu nem leio. Não leio. Porque, sabe, não foi produzido por ele, não foi, então ele está simplesmente... quando ele manda, por exemplo, assim, ele ou ela, né, manda assim, isso é verdade? Aí eu já fico, olha, porque provavelmente deve ser uma fake news, mas aí a pessoa foi tocada pelo Divino Espírito Santo e aí, embora, mas ele ficou com preguiça ou não tinha habilidade, eu olho, eu vou mostrar aqui, aí eu já mando, né? Por quê? Porque realmente é um caminho, digamos assim, de um aprendizado a lidar com o mundo tecnológico. Eu não sei, meu querido, qual é a sua idade, mas eu, que sou um velhinho, né, que não sou um nativo do mundo digital, sou um nativo de um mundo analógico que migrou para o mundo digital, eu tenho aprendido a verificar as informações. Por quê? Eu estou ensinando há 25 anos. E eu falo para os meus alunos, né, com muito carinho, eu estou vendo
aqui uma ex-aluna minha, que hoje é colega, professora, doutora Mônica Matos, professora aqui em Feira de Santana, aqui na cidade, segunda cidade do estado da Bahia, né? As pessoas, né? Eu fico dizendo para os jovens assim, olha, gente, é preciso entender esse negócio, que a minha geração tinha dificuldade de acesso à informação. A geração de vocês não tem essa dificuldade. A geração de vocês, na verdade, tem dificuldade de fazer a triagem, porque vocês acreditam em tudo que recebem, né? E isso é um fenômeno que faz com que aqueles que não estavam antenados com essa inclusão digital acabam reproduzindo para se sentir para se sentir incluídos e começam a distribuir as fake news. Isso é muito complicado, né? Nesse campo de liberdade de expressão, eu vejo assim, eu digo com liberdade, é claro que eu tenho, ninguém é neutro. Neutro não é marca de gente, é de detergente. Detergente é detergente neutro, você acha lá. Mas gente não é neutra. Mas você deve ser imparcial. Você deve garantir o contraditório. Você deve ouvir e testar as informações. Mas isso é um negócio muito complicado quando você tem um estímulo ao hate speech, né? Ao discurso do ódio. Eu tenho alguns episódios da minha vida que eu fico assim espantado, né? Quando veio a reforma trabalhista, por exemplo, eu fiquei muito assustado, porque foi um negócio a toque de caixa, sem discussão, a discussão foi só pro forma, e aí as pessoas ficaram a ver, né, autorização para um dos cursos que eu dou aula, que é o César, pode dizer, porque está lá no vídeo, e aí diz, ó, vocês me autorizam que eu grave uns vídeos explicando toda a reforma trabalhista, né, e disponibilize gratuitamente, não somente para o nosso aluno, mas para quem quiser, me autorizaram. Aí eu fui, fiz download, botei lá no meu canal no YouTube, e isso gerou um fenômeno engraçado. Por quê? Porque a parte de direito material, né, é muito ruim para o trabalhador, né? E aí, independentemente de você ser mortadela, ser coxinha, é muito ruim para o trabalhador. Você pode dizer, ah, não, isso aqui havia exageros. Bem, mas foi retrocesso. A parte processual tem alguns exageros, mas, ao contrário, ela é muito técnica. E ela tem aspectos muito positivos. Quem é o imbecil que vai dizer que não é bom que agora os prazos possam ser contados em dias úteis? Não dá. Só que as pessoas estão tão compromissadas com o discurso do ódio e não percebem que, na parte de direito material, quando eu faço a crítica, tava lá os haters escrevendo: o senhor é muito vermelho, comunista, tem bandido de estimação, não sei o quê. Quando eu estou fazendo elogio à parte processual, as pessoas dizem: o senhor é de direita, é adorador do mordomo de filme de terror, o ex-presidente, aquela coisa assim. Aí ficavam, sabe, parece assim uma coisa complicada de lidar, porque a pessoa olha alguma coisa e uma frase pamplônica básica para a vida. Texto sem contexto vira pretexto. Você precisa explicar o contexto do que fala. Eu vi essa semana, por exemplo, sobre liberdade de expressão, eu fui falar sobre o caso da Magalu, né? É um caso que gerou uma repercussão e acabou atiçando no discurso do ódio. Mas eu fui falar de uma forma ponderada, razoável, sensível, explicando a fundamentação, tal. Toda vez que eu falo alguma coisa de políticas inclusivas, eu perco 50, 100 seguidores. Eu vou fazer o quê? Eu não posso ficar refém dos discursos de ódio. Eu vou falar o que eu acho. E se o indivíduo perceber e ouvir até o final, e ouvir desarmado, vai ver que muitas vezes ele pode estar concordando com o que eu estou falando. Mas a gente chegou a um grau tal que isso fica no campo da dificuldade da liberdade de expressão. Por quê? Porque também as pessoas se fiando na liberdade de expressão, soltam seus vitupérios, soltam suas manifestações discriminatórias
e de toda a ordem. E isso é muito complicado, sabe? Por quê? Por que eu invoquei o discurso lá do Papiando com o Carlos Aires de Brito? Porque o sistema brasileiro, ele não admite censura. Nós temos que entender que um dos preços da democracia é a liberdade de expressão. Nós temos que ter o direito de falar, ainda que seja uma asneira, ainda que seja uma imbecilidade, porque voltar, e quem tem saudade da ditadura, acaba se contradizendo nesse ponto, porque acaba querendo defender a liberdade de expressão da ditadura, parece um negócio assim estranho, que o Kim, que faleceu hoje, o autor da Mafalda, tem várias charges. A liberdade de expressão é muito importante. E a Constituição a garante de forma ampla. E você se sentiu ofendido, se sentiu agredido, denuncie, processe, boicote. Você tem total liberdade para fazer isso. Agora, você não tem liberdade para propugnar por crime. Ou seja, vamos matar o presidente da República ou vamos matar os ministros do STF? Peraí. Isso aí não é liberdade de expressão. Né? É preciso entender que é uma diferença. Você tem total liberdade para, no seu púlpito, no seu ambiente familiar, no ambiente entre amigos, defender a sua opinião sobre alguma coisa. Mas você não pode, nesse ponto, praticar uma conduta que seja discriminatória contra minorias, contra vulneráveis, né? E isso é algo que a gente precisa entender na questão das manifestações racistas, na questão das manifestações homofóbicas, porque é complicado. O indivíduo pode se manifestar tranquilamente, sendo contrário a cotas, se ele defende dessa forma. É liberdade de expressão. Ele pode dizer. Agora, negar a existência do racismo, ele também tem liberdade de falar essa asneira. Que aí já é uma asneira. Mas ele pode dizer isso. Desde que ele respalde, ele afirme, ele ache. Sabe, esse mundo da minha opinião é algo que as pessoas falam. Mas perceba, mas propugnar por atitudes racistas, aí já é complicado. Né? Nós temos, nesse ponto, o campo... Há várias discussões. Eu não sei como é que você quer o corte, porque o nosso corte aqui é nas redes sociais. Mas teve um episódio aí da moça do biquíni, por exemplo, que é um negócio interessante. É um negócio que está todo mundo errado. Né? Você tem total liberdade de manifestar seu afeto, você tem total liberdade de amar quem você quiser, amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, mas existe um limite especificamente não sei, não estou abordando os fatos, assim, só o que repercutiu, que é a questão. O ato sexual em público é algo que atenta contra o pudor. Agora, a outra não tinha que jogar água também. Então, perceba, é algo que é complicado. Tinha que chamar a polícia, entende? Essa autotutela é algo que acaba sendo complicado. E aí depois o indivíduo, não, é minha liberdade de expressão, minha liberdade de manifestação, liberdade... E as pessoas não estão acostumadas com a liberdade, sabe? Professor Pamplona, a gente vê, né? Essa tal liberdade, né? Fazendo sambinha, mas o fato essa tal liberdade, não estão acostumadas com a liberdade. E aí aquelas frases básicas que a gente aprendeu com papai e mamãe, né? Com papito e mamacita, né? Liberdade excessiva vira libertinagem, essas coisas todas. Mas, na verdade, as pessoas precisam ter liberdade para se expressar e devem assumir as consequências de seus atos.
Esse é o caminho. Você vê, né? Esse fenômeno é um fenômeno, né? Porque é um fenômeno da coisificação, essa coisa de você afastar mesmo o outro de você, até como Martin Buber colocava, né? A relação eu, tu ou eu, ele. As pessoas têm tratado, ou criado essas questões, né? De respeito pelo outro, e a gente vê que nessa era nossa, que aparentemente as pessoas têm acesso a um monte de informações, na verdade, uma era meio de desinformação, porque as pessoas não sabem se são verdadeiras, se não são, não avaliam, não compreendem. Aí eu vejo assim, talvez a discussão sobre a liberdade de expressão lá na ponta não seja o problema a liberdade de expressão, seja essa como você lidar com a informação e como você vai se desenvolvendo, porque se desenvolve dentro de um contexto informativo, que você compreende das coisas, tem uma relação, como o senhor colocou logo no começo do nosso bate-papo, que é a relação de alteridade, que é essa coisa de se preocupar com o outro mesmo. Talvez a liberdade de expressão ela seja um problema, não a liberdade, mas os problemas que ocorrem na liberdade sejam meio que resolvidos, porque as pessoas saberão exatamente o que podem e o que não podem dizer dentro de um contexto. Enquanto isso, a gente acaba dependendo do sistema positivo de imposição nas redes sociais, como também nos grupos de WhatsApp, né? Que é um outro assunto que os tribunais têm decidido. É um outro locus que a gente precisa aprender a lidar, né? As pessoas não perderam a noção nesse ponto de determinados limites e querem brigar em grupos de WhatsApp, né? A Maria Souza está fazendo uma pergunta aqui interessante. Respeito pessoas que usam identidades falsas para incitar o áudio. Você já disse tudo. Se a identidade é falsa, existe uma diferença entre anonimato e a noção de manipulação. Ora, anonimato é uma coisa, né? Mas você se valer de outro perfil, de ainda que seja um perfil visivelmente, sei lá, fantasioso, né? Cria lá um nomezinho, um bordão, mas perceba, você pode pensar isso como um movimento, mas esse movimento pode ser, eventualmente, para incitar ódio. Ora, se é movimento de ódio, a gente tem o exemplo maior norte-americano da Ku Klux Klan. Ou seja, o exercício da manifestação da Ku Klux Klan não é exercício de liberdade de expressão. É liberdade, aí nesse ponto é manifestação de ódio e tem que ser combatida. Com certeza, o professor colocou, por exemplo, um ódio que não só aparece nas redes, como também a questão do WhatsApp. No WhatsApp tem coisas muito... Por exemplo, na rede social tem lá um curtir, algo que não tem absolutamente nada a ver, que a pessoa acaba respondendo só porque deu um joinha, né? Isso. E aí, compartilhar pior, então, dependendo do material. E aí no WhatsApp, por exemplo, né, tem questões de... Você manda só aqueles emotions, né? Aqueles bonequinhos, coraçãozinho. Quer dizer, em determinado grupo, alguém acaba ofendendo... E aí você tem um administrador do grupo que poderia coibir isso, colocar, né, o posicionamento dele, e às vezes a omissão dele também pode levar, né, ele a responder com isso. Ou a pessoa que só dá um coraçãozinho ou uma risadinha de algo que foi dito no grupo que poderia lesar, né, violar algum tipo de direito, e falta talvez essa compreensão, porque às vezes a pessoa dá só um joinha ou se omite, mas está no grupo, e essa pessoa também pode responder, especialmente a galera que gosta de criar grupo para tudo, né? E isso aí é uma situação extremamente complicada, né? Imaginar de uma responsabilização do administrador do grupo do WhatsApp. Às vezes os grupos de WhatsApp, né, são estabelecidos num condomínio, ou seja, em que estão entre iguais, entre colegas de faculdade, entre professores, entre membros de uma banda. Então, o que acontece? A gente precisa entender que, a priori, o administrador de um grupo ele vai estabelecer, assim, as regras básicas. Se não estabeleceu regra básica, né, aparentemente é livre. Isso tem que ser construído coletivamente. Mas o indivíduo acha que só porque está ali para não violar a identidade de alguém, né? Mas, por exemplo, eu tive situações de alunos, o indivíduo faz uma piadinha sem graça e aí pode ser interpretado como um conteúdo homofóbico, como conteúdo misógino, como conteúdo racista. E há também esse ponto da resistência, que é
natural que as pessoas no passado ouviam isso caladas e hoje não conseguem mais aceitar e não devem mais aceitar. Devem reagir. E aí as pessoas refletirem se isso vale a pena, né? É preciso entender que às vezes não há intenção, às vezes muitas vezes de uma educação, de uma formação, do meio onde está o indivíduo, mas essa é a situação episódica. Quando a questão é efetivamente institucional, eu tenho um livro, não sei se você sabe, sobre assédio moral organizacional. E a gente fez um corte, eu e a minha coautora, que é a Claís, trabalhou o assédio moral organizacional, tanto do ponto de vista presencial. Nesse período da pandemia, nós temos visto coisas assustadoras. Eu tenho um programa todo domingo chamado Resenhas, é um programa só para resenhado do que aconteceu durante a semana. Tem um jovem mestrando, o Gessinho, e ele me dá informações o tempo todo. Você não olha, professor, o senhor não viu os absurdos que estão acontecendo nas aulas telepresenciais. E eu, assim, humilde, vem cá, você manda o link para mim, para eu entender o que está acontecendo. Aí dizendo de pessoas assim, ó, professor, eu não vou ligar a câmera porque eu estou sem roupa. Aí diz assim, tira a roupa que eu lhe dou meio ponto. Como? Sabe aquela situação de você dizer, isso podia ser como uma piada machista do passado, mas não faz sentido. E as pessoas estão perdendo o pudor, estão perdendo a noção, e isso é algo que eu digo, não é possível, não estou acreditando nisso. Não é verdade. E o cara esquece, inclusive, que a aula está sendo gravada. E ele fala um negócio desse. E eu que sou muito gaiato, sou muito brincalhão, porque eu quero que o aluno, sabe aquela coisa de ter sido professor de cursinho, né? Eu comecei ensinando matemática e física antes de ser professor de direito. Quer dizer, eu rebolo, eu boto fantasia, eu faço qualquer coisa para que o indivíduo possa entender essa matéria. E note que a gente precisa, nesse ponto, saber o limite. Você até pode passar ridículo, mas não cometer um ato atentatório à dignidade de alguém. Com certeza absoluta. Uma frase que eu dizia para os meus filhos quando eu era pequeno, né? A brincadeira só tem graça quando todo mundo acha graça. Então, é preciso ter cuidado, sabe? Porque o mundo perdeu a noção, né, de determinados limites. Como você colocou, né, professor? E são dentro do contexto da liberdade de expressão, são falas, são manifestações dentro do contexto sendo gravado. E no conceito universitário, e também, inclusive, no judiciário, muitas gafes acontecendo, parte de advogados, Ministério Público, magistratura, né? A falta daquele cuidado, né, em relação ao outro, e aí acabam esquecendo por não terem aquela intimidade com a tecnologia, acabam fazendo coisas que eles esquecem. Isso está acontecendo num contexto que é um exemplo de orientação para as pessoas, né? Imagina, então, em outros campos, com menos informações, isso é pior. O professor colocou no final dos vídeos, muito importante, na hora que se reproduz o que supostamente aconteceu, dar contraditório, garantir essa questão do texto sem contexto. Teve um caso aqui na Bahia que foi muito... repercutiu e depois sumiu. Porque depois sumiu porque as pessoas entenderam que estava exagerado. Não tinha nada a ver. Não é exato, mas o que aconteceu? O advogado estava fazendo a citação oral numa rede. Aí começou a piada com a baianidade, com aquela coisa assim. Mas perceba. E aí diz, não, isso é um absurdo, não sei o que. Mas, cara, a pauta demorou 4 horas para chegar no processo dele. O cara tem problema de coluna. Eu conheço o advogado, fazia audiência comigo quando eu fazia audiência presencial, cara íntegro, sério. Ele estava lá porque ele estava falando no celular como eu estou falando com você. Eu estou, nesse momento, falando
no espaço da minha casa com você, de camisa da Frida Kahlo, de bermuda, eu estou conversando à vontade. E aí, o que, que acontece? É preciso entender. Claro que tem uma certa formalidade, será que tem? Mas acontece convidar todos os seus alunos e alunas, se quiserem assistir a audiência comigo, manda uma mensagem inbox no Instagram, eu mando o link, pode assistir as audiências telepresenciais, inclusive estou de férias, mas eu volto agora na outra terça-feira, né, dia 13, volto ativo e minha juiz auxiliar vai sair de férias, então eu vou fazer pauta de segunda a quinta toda semana. Estou à disposição, quem quiser assistir, alunos, professores, advogados, explico tudo para vocês. Maravilha. Mas Obrigado, professor. eu estava lá e minhas audiências são cheias de gente, porque eu faço audiência e explico para a plateia o que está acontecendo. Aí apareceu lá, e eu tenho essa mania para estimular as audiências presenciais, fazer uma foto, para dizer. Aí, de repente, eu estava olhando lá o rapaz, eu disse, ô, meu amigo, vou dizer o nome dele, não. Meu amigo, você percebeu que você está sem camisa? Eu vou tirar uma foto. Você quer aparecer sem camisa ou quer ser botar? Aí ele se mancou. Por quê? Porque ele achou que, quando ele estava segurando a câmera, ele só ia aparecer o rosto. Só que a minha audiência é muito leve, aí ele foi botando para trás, aí tá lá o cara. E aí é complicado. Eu vou dar um esporro no indivíduo? Não, rapaz. Cara, nós estamos num mundo diferente. Eu fiz quase 300 lives. Tem live que cai, tem live que toca o telefone, tem live que... Então, acontece, você precisa ter um pouco de alteridade, você precisa ter um pouco, sabe, de paciência, de tolerância. Dizer, você não vai fazer audiência porque está gravado. Qual é? Eu faço audiência hoje com minha blusa da Frida Kahlo e minha toga por cima. Entende? E eu digo, eu quero... Claro, tem a formalidade, mas perceba, é do ambiente lá no tribunal se exigir. Cada um está na sua casa, fica em casa. Claro, o advogado, eu recomendo que esteja sempre com um terno, por quê? Porque ele tem o cliente dele, entende? Ele tem ali alguém para ele estar prestando serviço. Mas o cara lá vai fazer audiência comigo como testemunha, ou tá o estudante, você já sabe perceber que há uma essência que supera a casca. E há um conteúdo que supera a forma. Eu acho que eu estou falando demais. Eu estou atacado hoje, estou falando demais. Não, ótimo. É melhor. Pessoal, vai se encontrar um equilíbrio mesmo, né? Tudo é para mimimi, né? Tudo é mimimi hoje, tudo é difícil, as pessoas realmente se queimam. O professor citou agora um pouco dos filhos, do ensinamento que o senhor deu para os filhos quando eram pequenos. E aí eu lembrei essa questão dos movimentos aí, dessa liberdade de expressão nas redes sociais, inclusive na escola, porque antes o pessoal faz brincadeira, hoje tem memes do chinelo, era o cabeção, era o não sei o que, tal, dentuço curto. Mas, apesar de tudo, tinha um limite, porque esse tipo de comportamento, apesar de tudo, ficava aqui nos limites do mundo da escola, né? Agora a criança sai da escola e aí fica na rede social, quer dizer, acompanha aí onde ele estiver. E aí você tem esse aumento de depressões e tudo mais. Tinha que tomar muito cuidado e, às vezes, não tentar comparar, né, com o passado com o presente aqui, mas tentar achar o que o professor está colocando, esse equilíbrio. Aí o professor falou por último agora das roupas, a gente vê num país tropical como o nosso, país quente, lindo ao mesmo tempo, tudo maravilhoso, e você às vezes tem que ficar com aquele terno, né, suando, fica até pior, né, lá na hora, e para o cliente também, né, fica derretendo. Olha, quando eu fui juiz, né, eu fui 7 anos e meio juiz substituto aqui na capital, e depois fui titular em 3 cidades do interior, Teixeira de Freitas, Eunápolis e Ilhéus. E aí, quando eu cheguei em Eunápolis, achei estranho, né, porque eu estou fazendo a audiência, e Eunápolis tinha jurisdição sobre Porto Seguro, Arraial da Ajuda, todo esse negócio. E aí eu achava estranho, chegava lá, o juiz novo na cidade, e de repente entrava reclamante ou testemunha de toga. Aí eu olhava assim, eu estou entendendo o que está acontecendo aqui. Aí eu perguntava para o meu secretário de audiência, era Dioguinho, Dioguinho, me explica aí, que moda é essa aqui, que o pessoal está de toga? Não, doutor, é que a juíza anterior ao senhor era muito rigorosa com a indumentária, e aí os advogados já fizeram uma espécie de autorregulamentação. O pessoal de Arraial da Ajuda
não usa calça. Todo mundo só anda de bermuda. Chega de bermuda aqui, automaticamente eles já vão aqui na sala da OAB, já dão a toga e a pessoa entra. O juiz nem vai... Aí eu digo assim, poxa, eu nem estava sabendo, né? A mesma coisa. As mulheres vinham lá com saia, com uma fenda enorme, bota a toga por cima. Eu dizia, poxa, não tô sabendo, sabe? Aquela situação. Mas, de boa, entra aí, rapaz. Vamos fazer audiência. Né? As pessoas, uma vez, logo que eu era substituto, né? Eu fui juiz muito cedo, fui juiz com 23 anos, né? Eu tenho 48. Eu passei mais tempo sendo juiz do que não sendo, né? Mas eu me lembro, logo que eu comecei, tinha uma reclamação trabalhista, numa reintegração de uma gestante, né? Que tinha sido despedida. E aí ela resolveu ir lá, com o bustier, o barrigão de fora, lá. Aí as pessoas estavam assim, tensas. Porque se eu ia deixar fazer audiência, o cara chegou lá pronta para... Você foi despedida, o barrigo... Você está aí com uma senhora, tudo bem? Ela tá a barriga de fora, não tem problema nenhum. Tá grávida também? Vou fazer aqui. Vou resolver isso aqui. As pessoas assim, sabe? Acham, poxa, o senhor nem reclamou. Eu digo, eu nem percebi. Porque a gente tem que resolver. Eu tô com uma pauta de 20, 25 processos. Eu vou ficar discutindo a roupa da pessoa. Você passou lá, aquela vez, né? Por quê? E aí, esse meu jeito de conversar, de... Nós estamos conversando aqui, comentando sobre esses temas todos, né? Porque a gente tem uma liberdade de expressão, né, professor Aldo? A gente pode falar disso, e aí perceba, a gente fala muito sobre a vida. A vida é o maior direito, sem sombra de dúvida. Mas o maior direito de uma sociedade civilizada é a liberdade de expressão. Perceba, não abra mão da sua liberdade de expressão. Não propugne por voltas de regimes que vão lhe censurar o que você vai falar. E aí, nesse momento de... Muitas vezes as pessoas querem reconstruir história, querem dizer, não foi bem assim. Né? Bem, não foi bem assim. Na verdade, a gente pode ter liberdade de expressão e você ter a liberdade de expressão para pedir de volta a ditadura militar é estranho. Né? Você tem que ter o direito de poder falar isso. Embora você vai ser o primeiro a ser calado se o seu desejo se tornar realidade. Com certeza. Professor Pamplona, obrigado pelo seu tempo, pela sua gentileza aí. E esse incentivo para as pessoas, além de estudarem, se informarem, mas de tornarem-se mais humanas, mais civilizadas, né? Desenvolverem aí essa relação de alteridade, que é muito importante. Acho que é um grande exemplo para todos nós. Não é blefe, viu? Pode pedir para os seus alunos e alunas, se quiserem assistir a audiência comigo, pode você lá levar a turma, eu lhe mando o link, e quem assistiu aqui a live será um prazer. Tem várias pessoas aí que têm assistido, que eu vi a doutora Cida aqui, que é médica, resolveu fazer direito agora, tem assistido sempre as lives, aí já assistiu também a audiência, pode dar o testemunho. Eu recebo todo mundo, para mim é um prazer, eu acho que quem não vive para servir, não serve para viver.